vou apresentar aqui sobre análise do componente principal, com mais ou menos um tipo de modelo de apresentação, uma sugestão de modelo de apresentação. Eu usei o PAST, que é um programa gratuito para fazer as análises. E aqui eu tenho a tabela de medidas de diversos indivíduos, né? Diversas medidas de diversos indivíduos. Esse aqui é o maior comprimento, tem que estar na primeira linha. Esse aqui é o PAST, então. Eu abri aqueles dados aqui. Para fazer o PCA, então, eu pego todos os dados, vou em multivariada, ordinária, principal componente. Ele gera os dados, mostrando que o PC1 tem 94,8% da explicação da variância, a outra é PC2, 2% e assim por diante. Aqui está a PC1, PC2, se quiser botar PC3 também. Então, aqui, os scores, né, os valores dos scores, os loadings, né, todos positivos em relação a PC1. Isso significa, isso indica, né, sugere que eles estão relacionados à variação do tamanho dos indivíduos, né? PC2 já tem outra distribuição dos loads, alguns positivos em relação ao PC2, outros negativos, né? Aqui estão o valor dos loads, né? Como eu tinha dito, todos os loads positivos em relação ao PC1, onde os dados estão, em teoria, isolados no espaço amostral, sendo que essas duas espécies, no caso, estão isoladas em relação a PC1 e esse grupo em relação a esse estão isolados em relação ao PC2. Retira PC1, o componente 1, e fica componente 2 em relação ao componente 3. Porém, continua aqui as explicações, né, a variância muito alta para PC1 e 2% só da explicação da PC2, isso é muito baixo e não está sugerindo nada. Então, quer dizer, essa PC aqui, a soma das duas dá no máximo 4% da explicação da variância. Por que se escolhe a PC1, o PC2 ou até a PC3 e não a PC7, PC5? Porque a PC1 explica a maior variância. Quanto menor o número da PC, maior a explicação da variância dos dados, né? Desse tamanho, então, se faz uma regressão linear, que se pega o tamanho do indivíduo, vários tamanhos, né? Se cria um modelo artificial, que seria o tamanho ideal, o tamanho ideal de todos os indivíduos iguais, né? E a variação das medidas em relação a esse tamanho ideal são os resíduos, né? Esses valorzinhos em vermelho aqui. Então, como se faz uma regressão desses valores no PAST? De novo, seleciona todos os dados, vai em modelo linear, uma dependente, n dependente, uma independente, n dependente. Está aqui o modelo gerado dos dados. E tu escolhe os resíduos, copia os resíduos e cola os resíduos aqui. E daí tu faz aqui o modelo de novo. E no caso, tira o comprimento total, né, que era todos os dados estão em relação a ele. Não precisa usar ele mais, não deve ser usado ele mais. E faz de novo um modelo de PCA. Não, modelo não. Análise multivariada. Agora baixou para 48% da explicação da variância da PC1 e 20%, aumentou bastante, a explicação da variância da PC2. Então a soma das duas torna 68% da explicação do gráfico, desse gráfico aqui. Aqui dá para ver que misturou, não, eles estão todos sobrepostos, o tamanho era a única coisa que explicava a distribuição daquelas espécies, né? Então o valor dos scores de cada PC.
Aqui os loadings, né? Os loadings, alguns positivos, outros negativos. Positivos em relação a PC1, no caso, né? Eles estão variando conforme a PC1, uns mais, outros menos. E aqui eles estão variando também positivamente conforme a PC2, uns mais, outros menos. Todos eles tu pode copiar aqui e colar em outro lugar, os valores dos loadings. Agora, só para ilustrar, então, aqui assim é o gráfico que foi feito com a componente 2 em relação ao componente 3, e aqui o gráfico da componente após a regressão linear, componente 1 com componente 2. Eu inverti, girei eles para tentar deixar o mais parecido possível, e dá para ver que a remoção da influência do tamanho só tirando a PC1 não é muito parecida não com a regressão linear, que é o melhor método para realizar esse tipo de